casada no civil, porém não mora com o pai dos filhos, vai receber uma cota ou 2? Quem é casada no civil... Mas não mora junto com o pai. Se ela não conta com o marido, com o pai da criança, perdão, para alimentar o filho, eu entendo que ela terá o direito de 2 cotas e não de uma. Porque a lei é clara. A lei diz o seguinte, eu vou até ler eu vou ler aqui a expressão utilizada na lei. A lei diz o seguinte, tem até uma palavra difícil aqui, que não é uma palavra muito popular, que diz o seguinte. Na verdade, eles chamam a mulher que não tem a ajuda do pai da criança para prover a alimentação do filho de mulher provedora de família monoparental. Essa é a pergunta, essa é a expressão exata. Eu até peço que você confirme com a equipe e frisando aqui novamente, pessoal, eu estou aqui me propondo a responder diversas questões que não está no corpo da lei. Estou atuando aqui não só como deputado federal, mas como advogado. Então, a gente conta com a equipe para nos ajudar nessa checagem, principalmente com o corpo jurídico que está nos ajudando. Eu queria só que ele confirmasse com o nosso jurídico, mas eu entendo, a minha resposta de antemão é essa. Aquela pessoa que é casada no civil, mas que ela é quem provém a alimentação do filho sozinha, o meu entendimento é que ela vai ter direito a 2 cotas e não a uma só. Próxima pergunta, Carla. Sou mãe solteira e minha mãe mora comigo. Só um segundo. O deputado Cleitinho Azevedo está na linha já? Ou não? Peço por gentileza que faça contato com ele e a gente pode entrar aqui agora. Olha, a resposta aqui é a seguinte. Essa pergunta é muito interessante. Vai ter que ser analisado caso a caso em relação a essa pergunta. A mulher... Pergunta muito interessante. A pessoa é casada no civil... No documento lá ela é casada, mas ela não mora mais com o pai da criança e ela alimenta o filho sozinho. O entendimento é o seguinte, como ela é casada no civil, pode haver uma convergência jurídica, visto que pode ocorrer de vincular a renda dela com a renda do marido, mesmo eles não morando juntos. Então, esse é um caso complexo, uma exceção, e terá que ser analisado caso a caso, tá bom? Então essa é a resposta aí oficial. É aquilo que eu disse, vai depender da comprovação, né? Se ela conseguir comprovar que ela já sustentava a criança sozinha, que a responsabilidade já era só dela e que ela é, na prática, a única provedora dessa criança, ela pode conseguir. Mas ela vai depender da comprovação disso para ela ter direito ao benefício. Não seria de forma automática, vamos dizer assim. Quem recebe Bolsa Família será automático? Quem recebe Bolsa Família automaticamente vai receber o auxílio emergencial porque ele já consta no cadastro único do governo federal. Próxima pergunta. E quem... Você já respondeu isso, mas tem muita pessoa perguntando. Pode quem falar. Recebe o seguro-desemprego, quem está recebendo esses benefícios. Quem recebe o seguro-desemprego não tem direito ao auxílio emergencial. Isso é o que fala a lei, tá? Agora, o meu entendimento como advogado. Se o recebimento desse seguro-desemprego cessa durante a pandemia do coronavírus, se você para de receber o seguro-desemprego no meio da pandemia, a partir dali você terá direito sim ao auxílio emergencial. A lei não fala especificamente, mas esse é o nosso entendimento, meu e de toda a minha equipe, como advogado, tá bom? Como o banco poderá saber da renda? Como o banco poderá saber da renda? Da renda da pessoa? Sim. Interessante a pergunta também, vamos detalhar, estou aqui com o projeto na mão. Olha, o projeto... está aqui na minha mão, inclusive, ele estabelece que o governo federal irá utilizar ferramentas para checar se a renda do solicitante se enquadra ou não nos limites do programa. Então, o que o projeto de lei estabelece é isso, que isso ficará a cargo do governo federal, que ele vai se utilizar de várias ferramentas para fazer essa checagem, para ver se realmente a renda do solicitante, da família, né, vamos dizer assim, se ela se enquadra ou não nos limites estabelecidos
pelo programa. E quem mora sozinho e está desempregado ou é autônomo? Também tem o direito. Só que aí, veja bem, se a pessoa mora sozinho, o entendimento é de que o pagamento será de uma única cota. A gente tem dito aqui desde o início, até R$ 1.200 por família, por seio familiar. O pagamento individual, ele é de R$ 600. Então esse autônomo, essa pessoa que mora sozinha, que não tem nenhuma renda formal, que vive ali na informalidade, essa pessoa terá direito a uma renda de R$ 600 durante o período que durar a pandemia, durante 3 meses. Ótimo detalhe que eu esqueci de colocar ontem, na live de ontem, inclusive. Perdão, vou citar aqui agora para vocês um detalhe que eu esqueci no dia de ontem, que eu não coloquei e que é muito relevante. Quanto tempo dura esse benefício? Por quanto tempo as pessoas vão receber? 1 mês, 2 meses? Quanto durar o tempo que durar a pandemia? Perdão. Então vamos lá. Quanto tempo? Por quanto tempo as famílias brasileiras que atendem os requisitos que eu citei aqui vão ter direito a receber o benefício? Vai ser 1 mês? Vai ser 3 meses? Vai ser o tempo que durar a pandemia? O que fala a lei? A lei que nós aprovamos ontem na Câmara dos Deputados, ela determina o pagamento do auxílio emergencial de R$ 1.200 até R$ 1.200 por família durante o período de 3 meses. Porém, esse período poderá ser prorrogado se dentro dos 3 meses a situação não tiver sido normalizada no nosso país. Tá bom? Agora aqui está expresso na lei, não é o meu entendimento não. Eu vou ler aqui para vocês, eu tô com a lei na mão, eu vou ler para vocês o que fala o artigo. Prestem bem atenção. É o artigo 6º da lei. Ele fala o seguinte: o período de 3 meses que trata o caput do artigo 2, 3, 4 e 5 poderá ser prorrogado por ato do Poder Executivo durante todo o período de enfrentamento do Covid-19. Então prestem bem atenção, vou repetir. Peço que você compartilhe a live, você que entrou agora, para nossa informação chegar em mais pessoas, pessoal, até porque tá tendo muita pergunta repetida aqui, e para já não ficar repetindo a mesma coisa, poder dar andamento na live. O que fala a lei? O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 por pessoa, ou até R$ 1.200 por família, ele se estende pelo período de 3 meses, abril, maio e junho, podendo ser prorrogado por ato do Poder Executivo, ou seja, pelo Presidente da República, durante o período que durar a crise do coronavírus. Durante o período de enfrentamento do coronavírus. Então, inicialmente, nós aprovamos um projeto de lei que prevê o pagamento do auxílio durante 3 meses. Abril, maio e junho. André Janones, mas e se a pandemia não parar? E se continuar esse caos? Em julho, em agosto, em setembro? Bom, o que a lei que nós aprovamos ontem fala é que nesse caso, se em 3 meses a situação não estiver normalizada, o presidente da República poderá prorrogar o pagamento desse auxílio emergencial, desses R$ 1.200 por família brasileira. Essa é uma informação muito relevante e que ontem eu acabei deixando passar e não falei na live que nós fizemos ontem à noite. Próxima pergunta. Tem muita pergunta repetida. Fala que tá acontecendo mais, porque mesmo que a gente já tenha respondido aqui, talvez a gente não falou de uma maneira clara, não tem problema a gente explicar novamente não. Mas eu queria pedir a vocês que tentassem prestar atenção nas nossas palavras, se o que você vai perguntar não foi já respondido aqui. Por isso que eu tô pedindo para as pessoas compartilharem. Tem muita gente que ainda não compartilhou. Não custa nada, é só colocar o dedo aí no botãozinho de compartilhar e você ajuda que essa live chegue no Brasil inteiro e a gente possa repetir menos perguntas.
Porque talvez a sua pergunta é a pergunta de 1 milhão de pessoas. Então você está nos ajudando. Eu estou notando que as pessoas estão com dúvida do que é ser trabalhador autônomo. Tem muita pergunta do tipo, eu vendo bala, posso receber? Eu sou pipoqueiro, posso receber? Trabalhador autônomo são todas aquelas pessoas que não têm um trabalho formal, registrado, oficial, vamos dizer assim. O vendedor de bala, ele é um trabalhador autônomo. O vendedor de pipoca, ele é um trabalhador autônomo. Me deem mais exemplos aí de trabalhadores autônomos. São tantos exemplos, gente, que fica até difícil de citar. O cabeleireiro, ele pode ser um trabalhador autônomo também. O rapaz que guarda lá o carro na garagem, ele pode ser um trabalhador autônomo também. Existem muitos garçons que são trabalhadores autônomos, né? Muitos funcionários de bar, de restaurante, que às vezes o restaurante não registrou a pessoa, ela vai lá e faz aquele trabalho de forma independente. O pedreiro pode ser um trabalhador autônomo, o pintor pode ser um trabalhador autônomo, o vendedor pode ser um trabalhador autônomo. Então todo mundo que não é trabalhador formal, que não está lá registrado, empresário, não é políticos, né? Não tem mandato, não é um funcionário público concursado, não é um juiz, não é um promotor, não tem a carteira assinada, todos esses são trabalhadores autônomos. E os desempregados estão sendo equiparados a esses. Então os desempregados também, assim como os autônomos, vão ter direito a esse valor de R$600 por pessoa até R$1.200 por família. Quem tem o Bolsa Família bloqueado vai poder receber o benefício? Olha, é preciso averiguar o porquê que o Bolsa Família foi bloqueado. Não tem como responder essa pergunta assim de forma subjetiva, de forma abstrata, perdão, sem a gente saber. Ora, talvez essa pessoa teve o Bolsa Família dela bloqueado porque descobriu-se que ela tinha uma renda alta. Então, nesse caso, ela não vai ter direito ao auxílio emergencial. O simples fato do Bolsa Família estar bloqueado, na minha opinião, não é suficiente para afastar que a pessoa não tenha direito ao auxílio emergencial. É preciso analisar caso a caso. Por que ela teve o Bolsa Família dela suspenso, né? O correto seria dizer até suspenso ou cancelado e não bloqueado. A partir disso, a gente vai saber responder essa pergunta. A doutora Jéssica está passando aqui para nós a definição formal de trabalhador autônomo. Eu gosto de falar de uma maneira mais clara para que todo mundo consiga entender, mas ela passou uma definição importante aqui, a definição formal, né, da lei. Trabalhador autônomo é todo aquele que exerce, habitualmente por conta própria, atividade profissional remunerada, explorando assim em proveito próprio a sua força de trabalho. Beleza? Próxima pergunta. Faço faculdade e minha única renda é a bolsa do ProUni. Posso receber esse benefício? A pessoa faz faculdade, a renda dela, a única é a bolsa do ProUni. Se o valor que ela recebe não for... Não, mas aí não tem como ser um valor muito alto. Eu ia dizer, se não for um valor muito alto, ela não perderia o direito ao auxílio emergencial. Eu entendo que sim, não vejo por que não. Mas espera, essa é uma por isso que é o bom da gente fazer ao vivo aqui, e repito aqui, não tenho problema nenhum em dizer que não sei alguma pergunta, não sou o dono da verdade, não sei tudo, apesar de advogado, constitucionalista, eu não sou o dono da verdade, estou longe de querer saber tudo. Mas é uma pergunta interessante. Eu vou até pedir um prazinho para responder. Vou fazer uma análise aqui junto com a nossa equipe. Mas é um caso interessante porque se a pessoa já recebe, o objetivo é atender aquelas pessoas que estão sem renda. Se a pessoa recebe o valor, a tendência é que ela não teria direito, né? Mas vamos só confirmar. Inicialmente eu acho que não pode. Que quem está com os pagamentos em dia recebendo os recursos oriundos das bolsas do ProUni não poderiam. Mas eu vou confirmar ainda antes de passar essa informação para vocês. No Instagram caiu porque atingiu o tempo máximo. Então agora retornei ao normal agora. Pode reiniciar, beleza. Já tem mais alguma pergunta aí? Alguma nova pergunta? Agora. O pessoal tá entrando aqui no Instagram, também nas nossas redes sociais, no Facebook. A gente fazendo aqui esse trabalho informativo para todos vocês. Você viu aqui? Passo, acho que é
deputado Cleitinho Azevedo, eu acredito eu. Você já respondeu, mas está vindo muito questionamento a respeito. Como que vai ser o Bolsa Família depois que essa pandemia passar? Se ele vai demorar um tempo para voltar ao normal? Pergunta extremamente relevante, muito boa. Eu vi muitas dessas indagações, desses questionamentos também hoje durante o dia. O pessoal me perguntando assim, André, mas eu vou abrir mão, porque, vejam bem, pessoal, não pode acumular o Bolsa Família com o auxílio. Tá? Então, quem recebe o Bolsa Família vai ter que escolher. Ou ela recebe o Bolsa Família, ou ela recebe o auxílio. Não é dizer que quem recebe Bolsa Família não tem direito ao auxílio de R$ 1.200. Tem. Mas, enquanto ela receber esse auxílio, ela não vai receber o Bolsa Família. Ele vai ficar suspenso. Então, aí tem algumas pessoas perguntando o seguinte, mas eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, não. Eu vou abrir mão do meu Bolsa Família para receber 3 meses desse auxílio, depois passa a pandemia do coronavírus, eu perdi meu Bolsa Família. Não perdeu. Quem recebe o Bolsa Família, se optar por receber esse auxílio emergencial, enquanto você está recebendo o auxílio emergencial, você não recebe o Bolsa Família. Passado esse período, você volta a receber o Bolsa Família normal. Então vamos dar um exemplo aqui. A Maria recebe o Bolsa Família hoje. Ela opta pelo auxílio emergencial ao invés do Bolsa Família. Então, em abril, ela recebe o auxílio. Em maio, ela recebe o auxílio. Aí, em junho, Deus abençoe, a gente já está livre desse vírus. Entramos em julho. Ela perdeu o Bolsa Família e aí ela não tem auxílio nem Bolsa Família. Nesse exemplo que eu dei, junho seria o último mês do auxílio, né? Aí tudo volta ao normal, a gente volta, todo mundo volta a poder encontrar os amigos, a trabalhar. Em julho tá tudo normal. Ela recebeu o auxílio em abril, maio e junho. Em julho ela não recebe o auxílio e volta a receber o Bolsa Família normalmente como ela recebia antes. O pessoal tá com muita dúvida sobre o cadastro. Porque o público aqui ele é rotativo, né? Então, muitas pessoas que estão online agora provavelmente não estavam quando eu expliquei. Olha, se você já tem um cadastro no governo federal, se você já está no CAD único, se você já recebe algum benefício do governo federal, você automaticamente vai receber o valor do auxílio emergencial. Agora, você não precisa fazer nada. Vai ser aberta uma conta digital no seu nome, vai ser depositado o valor lá, você vai ser informado disso e vai receber o dinheiro normalmente. André, eu até brinquei aqui mais cedo, dei um exemplo de uma pessoa que disse assim para mim, André, mas eu não tenho cadastro, o governo nem sabe que eu existo. E eu respondi, sabe sim, porque na hora de cobrar os impostos, eles sabem cobrar. Então assim, se você não tem nenhum cadastro, acompanhe as notícias, muito provavelmente nos próximos dias, o Ministério da Economia, o governo federal, vai divulgar um site onde todos vão entrar nesse site, todos que não estão no cadastro ainda, vão fazer o seu cadastro e vão estar habilitados a receberem o valor. Cuidado com fake news, sempre friso isso. Não vai clicando em link que recebe no WhatsApp, não. Se informe em fontes confiáveis, em veículos de comunicação confiáveis, aqui na nossa página, que faz um trabalho sério, responsável, um trabalho de checagem antes de colocar as informações aqui para vocês. Quem não contribuiu com o INSS vai poder receber? Atendido os requisitos que eu disse, sim. Trabalhador informal, maior de 18 anos, todos aqueles requisitos. Quem que é? Precisava colocar a imagem. Eu não consigo não, Carla, colocar a imagem para ele participar aqui, não? Na câmera, não. Vê com algum assessor dele, ele falou que ia tentar. Cleitinho, tá ao vivo aqui. Pode falar, o pessoal tá te ouvindo. Eu coloquei no Viva Voz. Queria que você participasse com imagem aqui. Se você conseguir de alguma maneira aí, pode ligar aqui que a gente vai colocar. Mas eu queria que você falasse aqui pra gente sobre essa denúncia que ontem eu falei com você no telefone. Você me falou de um problema que tá tendo muito aí em Belo Horizonte, em Divinópolis, na região. E coincidência, eu falei com você ontem no telefone, hoje a gente começou a receber um monte de denúncia no Brasil inteiro, na página, de pessoas que estão reclamando o aumento, né, de alimentos no supermercado. Tem comerciante aí
dobrando, triplicando o valor do feijão, o valor do arroz, o valor do álcool gel. Eu queria que você falasse isso. A ligação caiu. No Instagram tem como colocar ao vivo, vocês dois. Pode E sair. aí a assessoria dele consegue transmitir pro Facebook. Costura isso com eles lá e me falam. Então eu vou encerrar aqui a live no Instagram, depois a gente... Ela segura pra você. Ok. Ela segura pra você. Pessoal, então só fazer um parênteses aqui, a gente já vai voltar ao assunto aqui do auxílio, né, dos R$ 1.200 por família brasileira, dos R$ 600 por pessoa, mas só rapidinho aqui, chamar a atenção de vocês para uma questão importante que falei agora há pouco com o deputado Cleitinho Azevedo, ele estava na linha, a ligação caiu, mas uma questão relevante que tem acontecido, não tem nada a ver com o assunto da live aqui não, mas só fazer um parênteses aqui rapidinho, vou voltar a responder as perguntas de todos vocês, sem problema algum, mas só fazer essa observação aqui de um outro problema também que tem nos preocupado, de comerciantes que têm aumentado de forma abusiva o valor do arroz, do feijão, do óleo, de alimentos básicos, tem dobrado, triplicado o valor, valores muito absurdos. Uma pena que exista gente tão inescrupulosa que aproveita desse momento aí de extrema dificuldade do povo brasileiro para lucrar em cima. Não é isso que a gente quer, não é assim que a gente vai construir o nosso país da maneira que a gente quer deixar para os nossos filhos, netos, enfim, para as futuras gerações. Alguma observação? Vamos lá então. Esperar a Carla tá no telefone ali. Enquanto isso eu vou recebendo mais indagações aqui a respeito do projeto. O pessoal pode ir deixando aí nos comentários as dúvidas e eu vou estar respondendo junto com vocês. Pede por favor um texto curto acerca da outra medida que foi anunciada hoje pelo governo federal, da ajuda para manter o salário dos trabalhadores em dia. O lugar onde o deputado Cleitinho está com a internet muito ruim. Então ele tá pedindo para fazer a live amanhã. Tá bom, a gente faz uma segunda live amanhã, sem problema algum. Quero só ressaltar aqui o trabalho do deputado estadual Cleitinho Azevedo. Ele tem feito um trabalho de fiscalização junto comigo em todo o estado de Minas Gerais e trouxe para mim essa preocupação. Eu estou buscando junto com ele uma solução para a gente penalizar. Que me desculpem aqui aqueles que têm pena, mas eu acho que a gente tem que ser duro com essas pessoas que estão aproveitando esse momento de dificuldade, esse momento de dor, esse momento de muita tristeza que assola o mundo todo, não só o Brasil, está aproveitando desse momento aí para lucrar, para tirar vantagem indevida do consumidor, dobrando, triplicando o valor do arroz, do feijão, enfim. Um absurdo, uma vergonha isso, e a gente vai apresentar projetos de leis para endurecer o tratamento dessas pessoas. Tanto o deputado Cleitinho Azevedo lá em Minas Gerais, na Assembleia, quanto eu aqui no Congresso Nacional em Brasília.